descendentes de Deus, hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Y ahora encontramos E assim vemos que esa que essa família familia es un templo espiritual. é um templo espiritual. La iglesia del Antiguo Testamento A igreja do Antigo Testamento, es el pueblo hebreo que é o povo hebreu, y estuvo bajo la ley, esteve sob a lei, pasando por esa passando etapa. por essa etapa. Luego, Logo depois, la iglesia a igreja de Dios, del de Nuevo Deus Testamento, es la iglesia do Novo Testamento Jesucristo. é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahora, siendo que E sendo que Deus está construindo uma casa, um templo, assim como o tabernáculo que Moisés construiu, e depois o templo que o rei Salomão construiu, eles tinham átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Alma, espírito e corpo. E temos que conhecer-nos a nós mesmos para sabermos que nós somos uma pessoa trina, alma, espírito e corpo. E a alma é o que realmente nós somos. E por isso é que é o mais importante que há numa pessoa, a sua alma. O corpo é uma casa terrena na qual vivemos por um tempo e envelhece. E o espírito da pessoa é um corpo, porém de outra dimensão, porque o espírito é um corpo de outra dimensão. A alma, sendo o mais importante, e Cristo dando o lugar principal no ser humano, ele disse: de que vale um homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então pagará a cada um segundo as suas obras. São Mateus, no capítulo 16, versículos 26 ao 28. Isso também está em São Marcos, no capítulo 8, versículos 34 até o 38. E vejam bem, como é que a alma é o que se salva ou se perde. Por isso dizemos às pessoas: dê tua alma, teu coração a Cristo. Para quê? Para que te dê a salvação e a vida eterna. Para que redima a tua alma. Para que te redima. E entendendo que como indivíduos somos um templo para Deus, e que somos alma, espírito e corpo, somos como Deus é. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Os animais não são assim porque não têm alma. E sendo que é um templo, pois tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é o corpo, o lugar santo é o espírito da pessoa. E o lugar santíssimo é a alma da pessoa. E por isso, Deus, através do seu Espírito Santo, habita em nossa alma. Esse é o lugar santíssimo, é o trono de Deus no ser humano. Assim como o trono de Deus lá no tabernáculo que Moisés construiu, e lá depois no templo que construiu o rei Salomão, estava no lugar santíssimo, que é a alma do tabernáculo e depois do templo de Salomão. Ali estava a arca do pacto, a palavra Cristo. E ali estava o propiciatório de ouro, com 2 querubins de ouro, um de cada lado, e onde estava a presença de Deus. Ali estava o trono de Deus, o qual era tipo e figura
do templo celestial e do trono celestial. E tipo e figura também aqui do lugar santíssimo da nossa alma e do trono de Deus em nossa alma. O trono de Deus em nossa alma para Ele reinar desde a nossa alma. Reinar em toda a nossa vida. E nós obedecê-lo. Todos fazendo a sua vontade. E vendo que o ser humano é alma, espírito e corpo, consequentemente, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do Antigo Testamento, vamos dizer, desde Adão até Jesus, corresponde ao átrio. E desde Cristo até o tempo em que termina as etapas ou eras da igreja gentia, corresponde ao lugar santo. E por isso, lá no lugar santo, estava o candelabro com 7 lâmpadas, que representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em Zacarias capítulo 4, como também aparece as 2 oliveiras, as quais o anjo disse para Zacarias, quando Zacarias perguntou-lhe: Senhor, o que são essas 2 árvores de oliveira e essas 2 ramas de oliveira, que por meio daí vertem azeite como ouro? Essas 2 oliveiras e o azeite que passava até as lâmpadas do candelabro para iluminar. E estas 7 lâmpadas representam essas 7 etapas da igreja, onde o Espírito Santo esteve iluminando no meio da sua igreja. E daí saiu a luz para todas as nações, porque Cristo é a luz para ser revelada aos gentios. E tudo isso surge da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo esteve, está e estará eternamente. E corresponde a nós sabermos o que corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual. E isso corresponde a este tempo final. Recordem que nesse templo, sendo a igreja, está sendo construída com pedras vivas. E a igreja do Velho Testamento corresponde ao átrio. E por isso é que o sacrifício se realizava no átrio. E por isso Jesus morreu nessa etapa, que correspondia ao átrio. E chegamos ao tempo quando Cristo tem que construir o lugar santíssimo do seu templo, porque Ele é quem está construindo. E foi representado em Zorobabel, o príncipe descendente do rei Davi, e Josué, o sumo sacerdote, descendente de Arão. E o lugar santíssimo é a etapa do tempo final da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nesta etapa, no lugar santíssimo, estava a arca com o propiciatório, que é a tampa da arca, onde estavam os 2 querubins de ouro, um de cada lado. E dentro da arca estavam as tábuas da lei e a vara de Arão que reverdeceu e que deu frutos. E é no lugar santíssimo, onde também o rei Salomão construiu 2 querubins de madeira de oliveira, gigantes e cobertos de ouro, um de cada lado, da arca do pacto. E Deus prometeu, nesta visão que o profeta Zacarias teve, que as 2 árvores de oliveira e as 2 ramas de oliveira,
as quais, en ese mismo pasaje de Zacarías, nesta mesma passagem de Zacarias, quando Zacarias perguntou, Senhor, ¿qué significa o esto? que significa isso? Le dice, no, O anjo lhe disse, não sabes, Zacarias? esto. Não sabes o que é isto? Ele disse, não, Senhor meu. Y también, E também, a través de la historia del cristianismo, através da história do cristianismo, tem pessoas que não sabem o que é isto. el ángel le dice a Zacarías, O anjo diz para Zacarias, lo que son estas dos ramas, o que são essas duas ramas olivo, de oliveira? y vamos a ver lo que le dice E vamos ver o que disse. en el capítulo 4. No capítulo 4 de Zacarias, a partir do versículo 11 até o 14, e disse, falei mais e disse-lhe, o que são essas duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira de olivo, que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si ouro? y me respondió, E ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. y él dijo, Então ele disse, estes são os dois filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda la tierra, de toda a terra. lo que está en el tabernáculo que O que estava no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, lo que está en e o que está nessa visão que Zacarias viu, representa el cielo, en el templo, o que está no céu, no templo celestial, Cristo está, onde Cristo está como sumo sacerdote fazendo intercessão los que lo reciben, por todos que o aceitam como único e suficiente Salvador. y ahora son los dos ungidos que E são os dois ungidos que estão de la presencia diante da presença de Deus, ou seja, en el lugar lá no lugar santíssimo do templo celestial. en Apocalipsis capítulo No Apocalipse capítulo 11, aparecen, eles aparecem também. dice E diz, capítulo 11 verso capítulo 11 do Apocalipse, versículo 3 em diante, e darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. estos testigos son los dos olivos Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda la da tierra. terra. Ahí tenemos lo que son, E aí temos o que são as duas oliveiras. son los ministerios São os ministérios de Moisés e Elias estarán repetidos que estarão se repetindo neste tempo final. E, consequentemente, en el lugar santo terão que aparecer no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. de la iglesia. Terão que aparecer no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahí es que salen E é daí que saem, estos ministerios porque salen del templo porque saem do templo de Deus. São os ministérios que estão ante la presencia diante da presença de Deus no céu que son e que são enviados à igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Todo lo que está en el cielo, en el E tudo que está no céu, no templo celestial, materialismo, se materializa, se reflete na igreja Señor Jesús. do Senhor Jesus Cristo. Y estos ministerios E esses ministérios operarão plenamente, surgen de la iglesia, surgem da igreja están e ligados depois al pueblo hebreo. estarão ligados ao povo hebreu. Ministerios, São os ministérios cuales por meio dos quais Dios va a llamar Deus chamará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Esos son los ministerios Esses são os ministérios que estão no anjo de Apocalipsis, do Apocalipse capítulo 7, verso 2 en adelante, desde o versículo 2 em diante. capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, do versículo 1 em diante, que diz, vamos ler. Había 4 ángeles E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, que detenían retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, mar, ni e sobre nem contra árvore alguma. Vi también a otro ángel E vi outro anjo que sale el sol subir da banda do sol nascente, que tinha o selo del Dios vivo. do Deus vivo. ¿Qué o cuál es el sello del O que ou qual é o selo do Deus vivo? São Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, y no con quando disse, e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado